Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, uma temperatura e um tempo primaveril muito bonito aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Época em que na capital gaúcha o ipê roxo e amarelo domina a paisagem completamente. O dia só não anda bom é para a política brasileira, de um modo geral, para os brasileiros. Estou falando com você aqui sexta-feira, são 4 horas da tarde, e ainda repercute os acontecimentos de ontem no Supremo Tribunal Federal, de quinta-feira à tarde no Supremo Tribunal Federal. E repercute, sobretudo, esta entrevista bombástica concedida pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para a revista Veja e para o jornal O Estado de São Paulo. O ex-procurador-geral da República disse simplesmente o seguinte: olha, houve um determinado momento ali, quando eu estava no exercício das minhas funções, e que me obrigava a ir toda hora lá no Supremo Tribunal Federal, participar inclusive das sessões plenárias, em que eu fui para lá armado e ia assassinar o ministro Gilmar Mendes. Foi com todas as letras, é isso que disse o Rodrigo Janot. Ele disse que só não matou o Gilmar Mendes porque uma mão, a de Deus, segurou ele na última hora. Né? Qual é o problema? O problema é que, para se defender de uma acusação do Janot, segundo a qual a mulher verdadeira, segundo a qual a mulher do Gilmar Mendes estava ganhando dinheiro com clientes que estavam sendo investigados pela Lava Jato, no Rio de Janeiro, para reagir a essa acusação oficial da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes passou informação para os jornalistas, nem foi em off, de que a filha do Janot, no Rio também, estava advogando em favor de, na área criminal, de das empresas investigadas na Lava Jato, né? Que é mentira. Isso era mentira. Janot ficou indignado, se armou e foi para o Supremo para matar o Gilmar Mendes. Não matou. Né? Não matou. Mas era o sonho dele. Né? Hoje, nas redes sociais, até existem brincadeiras dizendo o seguinte, né? Repetindo o que disse de uma certa forma Greta na ONU: não desista dos seus sonhos, Rodrigo Janot. Claro que o Gilmar Mendes reagiu de imediato, né? Pediu que internasse, pediu providência ao Alexandre de Moraes, que dirige aquela investigação ilegal das fake news, de ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que enquadre o Janot. Né? O Janot vai ser proibido de frequentar a Corte Suprema, vai ter caçado porte de arma e vai ter que ficar longe de Gilmar Mendes. Né? Mas o Gilmar já tem que internar esse cara. Tá louco, né? Bom, mas esse é o episódio mais grotesco de hoje, mas ele é significativo daquilo que está acontecendo na República, mas, sobretudo, o que está acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Né? Porque, na verdade, o que mais indignou os brasileiros hoje foi essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que resolveu violar a Constituição brasileira e, mais uma vez, legislar, né? Alterando, inclusive, de uma certa forma, o Código do Processo Penal, né? Porque estabeleceu agora que nas alegações finais o réu terá que falar sempre depois que falar o acusador, seja o acusador mesmo ou o Ministério Público. Isso não existe. Isso é uma invencionice do Supremo Tribunal Federal. Né? Uma invencionice destinada claramente. O Supremo não decidiu estender ainda essa medida que beneficiou Bendini, ex-presidente da Petrobras, numa ação dele que trafegou em Curitiba e em Porto Alegre. Mas na quarta-feira que vem, o Dias Toffoli já disse: olha, vamos estabelecer os limites para que essa decisão seja estabelecida. Mas os limites devem estar ali até onde beneficiar o Lula, porque é isso que eles querem. É isso que eles querem. Quer dizer, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal está ali afanosamente trabalhando para punir os mocinhos e privilegiar os bandidos, né? Mais uma vez. Não é de agora que ele vem fazendo isso. Né?
Eu registro só esse ponto aqui para vocês em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Mas em relação ao Congresso, a coisa não é muito diferente, porque desde o início desse governo, que decidiu não fazer um governo de coalizão, mudando a lógica que vinha acontecendo desde a Constituição de 88, que nos levou à mancebia dos três poderes, a essa degradação moral, legal, que existe no Brasil aí a partir dos governos, sobretudo do PT, o Congresso Nacional ele vem atravancando o passo desse governo aí e de maneira oblíqua e às vezes direta tenta postergar a aprovação de propostas fundamentais para que nós possamos restabelecer os princípios da legalidade, da moralidade e da autoridade no Brasil, que são os princípios que esse governo adotou como expressão do que desejava o eleitorado quando votou no Bolsonaro no ano passado. Mas esse Congresso aí tenta atravancar o passo, a todo momento. Não é só a reforma da Previdência que caminha a passos de tartaruga, mas é sobretudo, inclusive, aquele pacote anticrime que o Moro apresentou em fevereiro e que não anda, não caminha, porque o Nhonho, presidente da Câmara, e o Alcolumbre, presidente do Senado, não querem. E, pelo contrário, inclusive, tratam de aprovar leis por eles mesmos gestados, com a lei de abuso de autoridade, para punir exatamente quem? Os juízes, os magistrados. E beneficiar quem? Beneficiar os bandidos e os seus advogados. É esse o Congresso. Então, essa maioria formatada dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Congresso Nacional só pode nos levar à conclusão de que o Supremo tem que ser fechado. Essa maioria aí tem que ser fechado. E o Congresso também tem que ser fechado. Não é possível continuar governando porque o Bolsonaro não vai conseguir. Não é possível. Né? As pessoas estão indignadas e com justa razão. Né? Agora, vai fechar de que maneira o Supremo Tribunal Federal e fechar o Congresso Nacional? Vai fechar de pelo menos... Existem várias formas, mas dentro do Estado Democrático de Direito, a forma mais elementar que se conhece é, evidentemente, a convocação de uma constituinte exclusiva para que coloque essa maioria que foi formada no Supremo Tribunal Federal e dentro do Congresso Nacional, coloque eles para fora, mande para casa e se refunde a República. Porque essa Constituição de 88 ela já deu o que tinha que dar, e deu nessa corrupção e nesse desvario que nós temos hoje no Brasil aí com procuradores gerais da República querendo matar ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso aí só mostra o grau de degradação a que chegaram duas das três instituições da República que deviam preservar a legalidade, a moralidade, a autoridade nesse país, e não estão fazendo isso. Até pelo contrário, estão querendo estabelecer um regime de banditismo aqui, como aquele que foi instaurado a partir do governo Lula. Então, uma das maneiras de fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal Federal dentro do Estado Democrático de Direito é, com certeza, a convocação de uma constituinte exclusiva. E existem outras formas, como eu já disse. Né? Qual é a outra forma? A outra forma é, evidentemente, uma forma que é defendida por muita gente aí, não é a que eu defendo, por enquanto, que é simplesmente o seguinte: eu chamo os militares e fecha isso aí. Fecha isso aí. E também se refunda, para refundar a República. Vai ser pela força, mas refunda a República. Isso tudo, evidentemente, tanto a Constituinte exclusiva quanto o fechamento do Congresso Supremo pela força depende das manifestações do povo na rua. Né? Depende fundamentalmente de nós todos aqui. Né? Porque o governo Bolsonaro não pode muito, mas não pode tudo. E precisa desse apoio popular. Né? Então, senhores, apenas para concluir, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós precisamos
nesse momento, defender pelo menos 2 ou 3 consignas que são o seguinte. Primeiro, a fidelidade aos princípios da autoridade, do restabelecimento dos princípios da autoridade, da moralidade, da legalidade, que a gente vem reclamando desde 2015, que resultou na queda da Dilma e na eleição do Bolsonaro. Primeiro isso aí. O segundo é o seguinte, é estabelecer claramente que todo o poder deve ser dado ao governo Bolsonaro, ao Bolsonaro. Tem que ser. Mas é preciso que se coloque claramente, eu acho que precisa ser colocado claramente, que o que nós todos desejamos é que todo o poder seja dado ao governo Bolsonaro para que ou vá para uma constituinte exclusiva ou feche o Supremo e o Congresso pela força, mas é preciso que ele fique sabendo, o governo Bolsonaro, que nós estamos aí ao lado dele pela causa. Ou seja, todos os acordos e concessões que ele vem fazendo aí para se manter no poder e para tocar alguma coisa dentro do Congresso Nacional, isso tem limites, né? Precisa ficar bem claro isso aí, porque acordos e concessões espúrias são intoleráveis e serão intoleráveis. É isso aí, senhores. Reflitam sobre isso no final de semana e me digam se vocês acham que tem alguma solução que não sejam essas, porque sem que se tomem atitudes drásticas agora ou em algum momento, o que nós vamos assistir aí é esse ato insano que vem sendo praticado semana após semana pelas maiorias formadas dentro do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, que já deram o que tinham que dar, né? As mudanças ocorreram em relação ao governo, ao presidente da República, mas não em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, porque ambos estão, neste momento, traindo os interesses do povo brasileiro.